Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Quanto tempo, né? Estamos aí há quase 2 meses sem gravar um episódio por motivos diversos, mas é muito bom estar de volta com vocês, é muito bom a gente retomar aqui as gravações, e hoje nós vamos dar continuidade ao De Magistro, né? Essa obra homônima da obra do episódio anterior, que é a obra de Santo Agostinho, mas hoje trataremos do De Magistro de Santo Tomás de Aquino. Né? Então, o que é ensinar, o que é exatamente aprender, qual o papel do mestre, qual o papel do aluno e o que disso tudo vem de Deus. Você já deve imaginar a resposta. Então vamos encerrar a questão com essa obra magistral. Vamos lá. E obviamente, né, pessoal, antes da gente começar aqui, vou dar um esclarecimento a respeito desse grande hiato, né, que nós tivemos aqui nas gravações do podcast. A vida não tá fácil pro trabalhador honesto brasileiro, né, que não depende de marketing digital, né, então a gente tem nosso trabalho, nossas demandas, e nesse ano em particular, ali, principalmente ali a partir de fevereiro, no meu trabalho, né, as coisas aumentaram muito, né, de demanda, vamos dizer assim. Então, acaba que isso te suga como um todo, não é só o seu tempo que está mais dedicado ao trabalho, mas também o seu tempo de descanso ele fica prejudicado, né? Você tem que alocar outras coisas da sua vida, né? Porque a gente, querendo ou não, nós temos nossos deveres, né? O serviço na igreja, o nosso tempo, principalmente o nosso tempo em família, né? E questões diversas. Então, a coisa não tá fácil, né? Não é fácil. Então, fica aí um alerta realista para você que costuma acompanhar de maneira saudável pessoas na internet. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais, né, eu não coloco muito o meu rosto e a minha vida na internet, somente o áudio. É meio que por isso também. Porque não se iluda e não compre esse discurso, né? Eu tenho certeza que vocês já estão vacinados com isso, porque eu sempre falo isso aqui. Não se iluda muito com essa romantização da vida intelectual de toda. Sabe, existe todo um apelo estético atualmente sobre isso. E, na verdade, a nossa vida real, ela nos chama também. O dever nos chama no dia a dia e temos períodos de oscilação. É muito frustrante porque no início do ano a minha ideia. Não é muito frustrante, é frustrante, né? No início do ano a minha ideia era fazer algo bem planejado, mas eu fui pego de surpresa por esse aumento de demanda, né? O trabalho ficou mais intenso, então ficou muito difícil, pessoal. Peço desculpas aí por esse ato, mas pretendo voltar agora, mas não consigo prometê-los, né, que farei assim algo muito constante aqui. A minha ideia agora, né, eu tenho em mente que nas próximas semanas vai fluir normalmente, mas no longo prazo acho que eventualmente vai ter uma semana de intervalo e tal, mas é muito conteúdo aqui, os episódios são longos, então acredito que vai ser muito, assim, não vai mudar muita coisa no longo prazo para aqueles que acompanham, para aqueles que querem estudar, para aqueles que se interessam, né. Uma coisa muito engraçada, cara, nada a ver com o tema do episódio, né, mas eu sei que vocês gostam de ouvir isso. Uma coisa muito engraçada é que no período que eu fiquei fora agora, eu ganhei vários seguidores no Spotify. Eu acho que esse dado não é público no Spotify. Eu acho que só é público quantas pessoas avaliaram com 5 estrelas, né, mas seguidores só aparece pra mim. Eu ganhei vários seguidores sem publicar, né, engraçado isso. Então as coisas acontecem normalmente, mas só esclarecendo pra vocês. Então a nossa ideia agora aqui é seguir, né, com o nosso amor pela verdade em cada episódio, e vida real sempre, né, pessoal, vida real. A gente aqui tem amor à verdade e, consequentemente, amor à realidade, perfeito? Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso tema, que é o De Magistro, ou sobre o mestre, no último episódio nós vimos a visão de Santo Agostinho a respeito disso, né? Que o De Magistro de Santo Agostinho, ele é basicamente um diálogo, né? Com seu filho Adeodato, e esse diálogo é maravilhoso. Eu recomendo que, assim, vocês leiam o livro e estudem o livro, tá? E também meditem sobre esse assunto, porque a conclusão de Santo Agostinho ali é uma coisa muito profunda. Mas, assim, fazendo uma espécie de preâmbulo aqui, assim como vários outros assuntos, né, acontece algo semelhante aqui também, que é o seguinte:
Muito se compara Santo Agostinho com Santo Tomás de Aquino, né? Mas essa comparação ela é um pouco. Assim, é porque são os dois maiores doutores da igreja, etc. Isso é verdade. Mas Santo Agostinho era um excelente teólogo e um filósofo muito bom, né? Santo Tomás, por outro lado, era excelente e muito acima nas duas coisas. Então, é muito natural o Santo Agostinho identificar certos aspectos e perfazer o assunto sempre com muita, assim, didática, né, e com muito amor e com muita clareza, mas com vários assuntos e com a questão do mestre não é diferente. Santo Tomás entende melhor a situação, né? Ele meio que cobre todas as lacunas e elucida alguns pontos que Santo Agostinho não consegue entender plenamente. Mas, é engraçado, sem Santo Agostinho, algumas coisas em Santo Tomás nem existiriam, né? Santo Agostinho é um gigante, Glórias a Deus pela vida de Santo Agostinho. E ele elucidou esse tema primeiramente, né? Lá na Idade Antiga, ele já, na patrística, né, ele já avançou muito nisso. E também não teve acesso ao recurso que é a metafísica aristotélica, né, e a física aristotélica. Então, São Tomás teve essa vantagem, né, de certa maneira. E aí, pegando o gancho nisso aqui, vocês lembram que eu sempre falo isso aqui, né? Mas vocês lembram que algumas vezes eu comento que alguns assuntos eles são até possíveis de serem estudados, explicados, mas na sua plenitude, a maioria dos assuntos eles exigem uma compreensão e uma base prévia de algumas coisas, né? Isso é uma coisa interessante. E com o De Magistro não é diferente, tá bom? Alguns problemas complexos e difíceis de entender exigem uma maior base para que você tenha um esclarecimento completo. Com a questão do ensino não é diferente, entendeu? É o seguinte, é como se algumas questões da filosofia e da teologia só pudessem ser respondidas em outro idioma, sabe? Imagina que você pergunta para mim, por exemplo, sobre determinismo e livre-arbítrio, né? Que, inclusive, eu acho que é uma questão resolvida, tá? Hoje as pessoas... Tem muito debate sobre isso, é uma questão resolvida, tá? Essa questão se resolve em Santo Tomás de Aquino. Mas imagina que você me pergunta isso, né? Como que esse negócio de presciência, predestinação, eleição e tal, e eu te respondo assim, olha, eu começo a falar em russo com você, né? Ou assim, poxa, olha, essa resposta só tem em russo. Não faz muito sentido falar idioma, mas é como se fosse isso. O que eu quero dizer? Alguns assuntos eles só são entendidos na sua plenitude sob a ótica da filosofia aristotélico-tomista, tá? E principalmente os assuntos que envolvem a antropologia filosófica, né? E todas as questões metafísicas, né? É muito difícil você entender na plenitude fora da filosofia aristotélica, entendeu? E o De Magistro não é diferente. Não é diferente, tá? Então, eu vou tentar elucidar aqui, né, alguns conceitos que eu vou usar, mas não desanime, porque são conceitos fáceis. Mas, se você não é muito íntimo disso, não se sinta acuado, né? Pesquise rapidamente ou volte a alguns episódios. Eu pretendo fazer um episódio sobre a essência da filosofia de Aristóteles, o básico de Aristóteles, né? Que eu acho que vai ajudar para frente, né? Mas são poucas coisas. Eu acho que vai dar para entender mesmo eu elucidando rapidamente, tá? E antes da gente começar e entrar no tema, eu queria fazer um apelo, cara, que é o seguinte. Você que é mestre, você que é aluno, você que está envolvido na educação de alguma maneira, né? Eu falei isso no episódio anterior e repito aqui. Cara, dedique uma parte do seu tempo, dedique um mês, um período da sua vida para estudar o De Magistro, tá? Para estudar assuntos relacionados a isso, ao ensino, à educação, à pedagogia, à antropologia filosófica, como que se dá, o que é um verdadeiro mestre, o que é um verdadeiro aluno, tá bom? Então, dedique a sua vida, porque esse tema aqui, ele é muito sensível e se você tem um chamado para ser mestre, um chamado para ser professor, você vai entender o que eu estou dizendo. Esse assunto, assim que você lê-lo,
você vai se sentir muito, às vezes, até comovido, até, assim, tocado por isso, porque é um chamado muito nobre, é um chamado poderosíssimo, e quando você entende o poder disso, quando você entende a responsabilidade e a profundidade que isso tem, você vai levar muito mais a sério, você vai se dedicar muito mais, e cada instante com seus alunos ou com seu mestre, você vai olhar de outra maneira, tá? Então eu recomendo muito que você estude esse assunto, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a maneira como você enxerga o ensino e a educação. Tá certo, pessoal? Entrando no assunto, o que que, assim, qual que é o estado da questão aqui que aparece para Santo Tomás na Idade Média, né? O que que ficou, não ficou 100% explicado e que ainda havia muito debate? É o seguinte, quem realmente ensina? Né? Quando você aprende uma coisa, quem realmente ensina? É o professor ou é Deus? Tá? Para quem ouviu o episódio anterior, sabe que isso é uma questão muito sensível. Perfeito? Todos nós já tivemos professores, né? Já assistimos milhões de aulas, né? Já aprendemos alguma coisa com alguém. Mas, ao mesmo tempo, como Santo Agostinho ressalta também, né? E São Tomás vai ressaltar ao longo do De Magistro, tem uma passagem, se não me engano, é Mateus 26, versículo. Eu não lembro. É perto daquela passagem aquele que se humilhar será exaltado, né? Eu acho que é Mateus 26, 10, 26, 8, por ali. No Evangelho, que Cristo diz o seguinte. E é o seguinte, aqui a palavra de Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Então, Cristo é o chefe desse podcast aqui. Então, se você não é cristão, se converta, que você vai entender, e entenda que você vai se converter. Credo ut intelligam. Creia para entender e vice-versa. O Cristo diz assim, um só é vosso mestre. Lembra disso? Não chamem eles de mestre, né, os fariseus, porque um só é vosso mestre. Vocês não serão chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Tá? Então, cara, assim, Cristo usa as palavras corretas sempre, né? Eu acho que ele usa, eu não sei se ele usa a palavra rabi, exatamente, mas ou didaskaleion, que é professor, né? Em grego, eu não sei, tem que olhar. Mas isso já cria uma tensão, né? Porque como que um só é o mestre, mas tem um monte de professor, né? Se só Deus ensina, então o que exatamente o professor faz? Né? Ele só transmite esse conhecimento, né? Ele causa a ciência no aluno, ou ele é tipo um intermediário, né? Ele tá ali só cumprindo a função e tal, tá? Então, assim, essa tensão, esse dilema, ele chega para Santo Tomás, tá? E aí Santo Tomás ele vai entender isso como ninguém, certo? Então, Santo Tomás vocês vão ver aqui ao longo do podcast que ele vai dividir isso, né, entre uma espécie de ensino exterior do homem, né, que é o papel do professor, e o ensino interior, que é o ensino mais próprio, né, é o ensino por essência, digamos assim, que é Deus que faz, perfeito? Então, eu vou tentar aqui, meio que eu tentei, né, o meu roteiro aqui, que foi um roteiro muito bem feito, eu acredito, assim, muito minucioso, porque, para quem conhece a obra de São Tomás escreve no formato de artigos e objeções, né, e de respostas e soluções. Então, bater artigo por artigo, solução por solução, não é a ideia do podcast, tá? Não é a ideia desse episódio. A ideia é passar por tudo isso sem quebrar em artigos e soluções. É meio que vou tentar trazer as conclusões dele direto, né? As principais objeções e questões, né? E as soluções que ele dá, tá bom? Então, o que acontece aqui? As objeções que são apresentadas ali no De Magistro, né? Enfim, diversas, né, objeções, elas estão sempre calcadas no seguinte negócio, né? Que o conhecimento ele acontece no intelecto, né? Não nos sentidos. Né? As palavras que a gente ouve, né? São sinais. Pô. Então, se eu falo assim, olha, palavra, né, para você ouve um sinal, você ouve um som, né? Mas, assim, como que você sabe, então, que é a palavra, entendeu? Então, como que isso funciona, né? Porque se é assim, os sinais eles não podem ser a causa da ciência. Existe algo a mais aí, né? Não tem um barulho, não pode te ensinar.
tá certo? E nós sabemos muito bem lá do episódio sobre literatura, né? Tanto sobre literatura como o episódio sobre o domínio da língua, né? Os dois que eu fiz sobre a língua portuguesa. A gente sabe que existe além disso na linguagem, né? E São Tomás, ele registra isso de uma maneira muito clara, cara. Porque o que acontece? Qual a impressão que dá? É que os signos sensíveis, né? Eles talvez sejam, pode ser uma objeção de alguém, né? Sejam a causa eficiente da ciência. Né? Então, o agente de ciência, né? Aquele que causa diretamente a ciência, é o signo, é o som ou a letra que você lê. O que não é verdade, né, cara? Então, claramente não é isso, né? Então, os signos não são a causa eficiente do conhecimento humano. Entendeu? Não é o som que você ouve. Né? Até porque tem como você descobrir coisas sem ouvir nada. Sem nenhuma participação dos sentidos externos. Somente com sentidos internos você consegue descobrir e pensar. Só com o intelecto, por exemplo. Né? Então, não faz sentido isso. Os sentidos não podem causar ciência. Né? Então, a ciência ela não nasce simplesmente do que nós ouvimos ou vemos. Entendeu? Então, como que isso acontece? Né? Santo Agostinho tinha dado já a resposta e insinuado como isso acontece, dizendo que quem ilumina realmente a mente, né? A mente é iluminada por Deus, que nos ensina interiormente, sabe? Só que Santo Agostinho meio que ele para por aí. Ele restringe ali ele define até, né, o papel do professor de guiar o aluno interiormente até a verdade, né? Mas é um pouco nebuloso, convenhamos. É genial, né? É genial, é gracioso esse ensinamento de Santo Agostinho, mas ele não é exaustivo, né? Sobram algumas lacunas, né? Mas, assim, o que acontece? No fim das contas, se um só é mestre, né? E, e nós não aprendemos com os sons que nós ouvimos, ninguém ensina ninguém, né? O professor ele pode falar, ele pode ter ali sua eloquência, passar a disciplina, ensinar as coisas por meio do discurso, por meio da presença também, mas o conhecimento de fato não vem dele, né? Porque lá de Santo Agostinho nós já sabíamos disso, né? O conhecimento ele é feito interiormente, porque, não sei se vocês vão lembrar, porque existem os princípios inscritos na alma humana. Então existem alguns princípios, né, que são nominados, né, por Santo Agostinho e são nomeados também por Santo Tomás, de razões seminais, né, alguns primeiros princípios que isso está intrínseco a nós, né? Isso faz parte do nosso intelecto, da maneira do intelecto entender a realidade, e isso também está na realidade, certo? Então tem esse par, essa dupla cognoscente-cognoscível, né? Essas coisas andam juntas, né? Então essas razões seminais estão presentes em nós. Tá? E Santo Agostinho tinha identificado isso. Tá? E vamos ver aqui que São Tomás de Aquino vai trabalhar isso melhor, vai refinar melhor esse conceito. E qual é a solução de Santo Tomás de Aquino? É a seguinte, a tese central, que vai permear as soluções de Santo Tomás ao longo dos artigos, né, e das objeções, é que o homem, ele ensina de fato. Ele ensina, de verdade, realmente. Só que não como causa principal, entendeu? É como se o mestre ele fosse a causa instrumental da ciência do discípulo, do conhecimento do aluno, entendeu? Então, não se nega que o professor ensina, mas ele não é a causa principal, perfeito? Então, assim, ou seja, o professor ele não é irrelevante, mas também ele não é a fonte última da verdade. Ele ocupa um lugar intermediário, sim, intermediário, real e necessário, perfeito? Necessário no sentido aqui da causa intermediária, né? Necessário no âmbito normal, né? Via de regra, perfeito? Então, você vê que é uma visão calcada na realidade, tá? Então tem uma distinção aqui entre o que acontece na realidade e a causa principal, perfeito? Então, pensem bem nisso, tá? São coisas diferentes, o professor ensina, mas interiormente é outra coisa, tá certo? E aí, o que é chave aqui? É retomarmos aquela verdade de que o conhecimento
ele já está em nós em potência. Vocês lembram, né? A distinção entre ato e potência, né? Para um determinado ente, algumas coisas estão em potência e algumas coisas estão em ato. Por exemplo, os cachorros, né? São entes dessa espécie, vamos dizer assim, ou do gênero Canis, né? Eu não sei, não sei essa distinção, né? Eles têm a potência de latir. Eles podem latir ou podem não latir. Eles têm a potência de abanar o rabo, né? Uma semente é uma árvore em potência. Perfeito? Entenderam isso? Uma árvore é uma árvore frondosa em potência. Então a potência é aquilo que pode vir a ser um ato, tá certo? Mas agora, por exemplo, tô vendo meu estojo aqui, né? O meu estojo é um estojo em ato. Ele é um estojo vazio em potência, porque ele tá cheio, certo? Mas ele é um estojo cheio em ato, tá bom? Então ato é aquilo que está atualizado, aquilo que é, e potência é aquilo que pode vir a ser, tá bom? E aí, já Santo Agostinho, né, trouxe para nós que o conhecimento, né, por meio das razões seminais, já está em potência nos alunos, né? E São Tomás, ele mantém esse posicionamento, tá? Ele afirma que a ciência, ela preexiste naquele que aprende, né? Não em ato completo, né? Mas como que em certas razões seminais. Então existem alguns princípios universais, como eu já comentei anteriormente, que vão servir, né, de sementes de todo o conhecimento que será adquirido. Olha que coisa interessante, cara. E se você parar para pensar, essas razões seminais, esses conhecimentos primordiais, né, os primeiros princípios, digamos assim, cara, eles são inscritos em nós. Até um bebezinho pressupõe isso, sem mal ter desenvolvido sua razão, né? Sem mal ter desenvolvido o senso espacial, sem mal ter entendido a realidade, como as coisas funcionam. Um ser humano em idade tenra já sabe tudo isso, né? Ô, Vitor, que princípios primeiros são esses? Cara, são princípios sem os quais você não consegue partir para lugar nenhum, segundo a razão natural. Então, por exemplo, o conceito, né, o princípio universal de algo, o princípio universal de né, a unidade, de ente, né, o princípio universal de todo e parte, né, que o todo é maior que a parte, né, são princípios, cara, eles são realmente seminais, eles nascem conosco, né, essas noções, para ser mais preciso no conceito, né, a noção de causa e efeito, né, cara, isso aqui tá tudo implícito na tua razão, você não consegue retroagir sobre esses conceitos e chegar a um princípio do princípio do princípio. Não, isso aqui vem com você. Existem esses princípios universais inscritos em nós, entendeu? Então esses princípios não vêm do professor, né? Eles estão lá como sementes, igual a analogia aqui da semente, né, que eu falei, né? Que a semente é uma árvore em potência, perfeito? Então esses princípios não vêm do professor. Eles vêm de Deus, certo? Por quê? É Deus que infunde em nós a luz da razão. A gente não pode esquecer que é exatamente isso, né? O fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, criação de Deus, imagem e semelhança. O que há de mais propriamente, entre aspas, divino na essência humana? O intelecto. Vocês estão entendendo? Então, esse é o princípio possibilitador do conhecimento. É aquilo que nós temos criado por Deus. Então isso muda completamente o cenário, a maneira como você entende o ensino, né? Porque aprender, então, não é receber algo totalmente de fora, né? Não é algo que você está ouvindo e aprendi, mas é desenvolver algo que já está dentro. Então você usa esses primeiros princípios sobre a realidade, sobre determinado campo, sobre determinado gênero, né? E aí vão se formando as ciências, perfeito? Então, ainda que em potência, né, o conhecimento está lá. Basta você ser instruído a fazer esse caminho com as suas razões seminais. Olha a profundidade disso, né? Então, assim, é óbvio que funciona dessa maneira para nós que sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, né? Porque
imagem e semelhança de Deus, que é, né, a nossa essência, a alma humana, tem a presença por participação do Logos, né, que é o Cristo. Né? Então, ele é o princípio possibilitador do conhecimento. Isso está amplamente registrado na Sagrada Escritura, não é mesmo? Vocês lembram, lá em Romanos 1, quando Paulo fala daqueles que cometem pecados animalescos, né, contra a própria natureza e tudo mais, e o que ele vai falar? Que eles tornaram-se obscuros em seus próprios entendimentos por causa do pecado, entendeu? Porque o pecado ele vai afetando o intelecto, porque você vai sendo menos imagem e semelhança de Deus, consequentemente. Vocês estão entendendo? Então tá tudo relacionado. Tá? Paulo também, se eu não me engano, em Efésios 3 ou Efésios 4, eu não vou lembrar, eu acho que é Efésios 3, ele relaciona a dureza de coração com a ignorância. Então, uma coisa está relacionada à outra, sabe? Por exemplo, a definição de ser humano é substância individual de natureza racional, né? Ou animal racional. Então, o logos, o intelecto, é o que nós temos de mais precioso. Então, é nele que estão as razões seminais. Perfeito? Então, o mestre, ele não coloca conhecimento como se colocasse uma bola dentro de uma caixa. Entendeu? O mestre ele não transfunde ciência ao discípulo. Né? Ele não transfunde o conhecimento dele e bota na cabeça do discípulo. Isso não existe. Inclusive, eu abri o episódio anterior dizendo isso, né? Que conhecimento não se transmite, conhecimento se adquire. Né? Tá certo? A transmissão ocorre, mas é de outra maneira. A transmissão ali de palavras, de discurso, mas a aquisição da verdade pelo intelecto é algo do aluno. Né? O professor é um guia, perfeito? Então, São Tomás, na esteira de São Tomás de Aquino, né, ele reforça isso. Né, que não se trata de transmitir a mesma ciência que está no mestre, entendeu? Mas de produzir uma ciência semelhante à do mestre no aluno. Como é que isso acontece? Né? O mestre ele propõe sinais, signos, né, por meio do discurso, palavras, exemplos, né, argumentos, ou mesmo a sua própria alma, como nós já falamos em outros episódios, né? O professor ele é uma espécie de personificação de uma alma educada, e por isso os alunos tendem a imitá-lo e tendem a aprender a matéria dele, a ciência que ele ensina, por meio da imitação também. Né? Então, tudo isso são sinais. Né? Todas essas coisas são signos que o professor propõe ao aluno. Né? Inclusive a própria presença. E a partir deles, o intelecto do aluno capta as intenções inteligíveis. Então, dado uma certa matéria, algo que está sendo exposto, a partir destes primeiros princípios, que é claro, né, isso acontece mais na primeira infância, lá atrás, mas ao longo do tempo isso se mantém, certo? Quantos conhecimentos você não consegue meio que ganhar de bandeja por já saber uma outra ciência, né? Por exemplo, se você sabe bem matemática, ou melhor, se você sabe lógica, você vai ter uma facilidade com matemática e vice-versa. Se você sabe bem matemática, você vai ter uma certa intuição para física, né? E vice-versa. Então, isso tudo acontece por que motivo? Por causa dos insumos que estão sendo usados para intelecção, que são os primeiros princípios, tá certo? Ou seja, o entendimento, de fato, né, ele acontece no interior do aluno, mas é provocado pelo ensino. Então, o papel do mestre, no fim das contas, é o mesmo que Santo Agostinho expôs para nós. Né? O papel do mestre é guiar, é provocar o aluno até a aquisição da verdade. Então, o entendimento de fato, o ato de conhecer e o ato de ter posse da verdade na alma, né, no intelecto, é interior, mas ele é guiado pelo mestre. Tá? Então, aqui está um ponto-chave. O professor ele não deposita o conhecimento, ele conduz o aluno até chegar ao conhecimento. Né? E o que é esse conhecimento? É aquilo que o professor detém, perfeito? É por isso que o mestre ele é o centro da sala de aula, não é o aluno. Tá? O aluno é o sujeito, entre aspas, ativo, né? Mais ativo do processo educacional, mas o centro é o mestre.
Perfeito? Porque o mestre é o portador dessa verdade, né? Inclusive eu queria no futuro, cara, até fazer talvez um episódio sobre o que tá nessa interface, né? O que tá entre o mestre ser o portador do conhecimento e o aluno ser, né? Está a didática. Eu queria falar sobre didática mais, cara, nesse podcast. Eu não consegui muito ainda, eu consegui no último, né? Eu consegui falar algumas coisas, mas eu falei sobre o domínio do tema, né? Retórica, experiência, né? Conhecimento da alma humana. Mas eu queria fazer um episódio sobre isso, cara, porque esse é um assunto muito importante. E eu vou colher exemplos, assim, eu vou tirar de exemplos da realidade, né? De professores que eu tive, de mestres que eu tenho, que eu acompanho e tudo mais. Esse é um assunto profundíssimo, cara. Eu acho que vai ser de muito proveito para os professores, né? E São Tomás, ele usa uma analogia muito interessante, cara, que é a analogia do médico. Você já deve ter ouvido falar dessa analogia, né? Que o médico... como é que você explicaria isso para alguém, cara? Se alguém te perguntar esse negócio, por que conhecimento não se transmite? O que você pode falar para essa pessoa, tá? Você pode falar que é igual ao médico. O médico, ele causa a saúde? Ele é causador da saúde? Não, né? Porque quem age, na verdade, é a própria natureza humana, né? O médico, com seus remédios, né, com o seu conhecimento, com a sua técnica, com a sua ciência, né, com a medicina, né, que é uma ciência servil, né, uma arte servil, na verdade, ciência não, uma arte servil. O médico, ele apenas coopera com a natureza, entendeu? Então, o que cura o seu corpo é seu corpo. O remédio, ele coopera com a sua natureza, ele usa a sua natureza. Do mesmo modo, Deus ensina interiormente, iluminando o intelecto, enquanto o homem, ele só coopera com a sua natureza, ele ensina exteriormente. É como se ele falasse a sua língua, que é, na verdade, isso, né? Ele propõe sinais, ele usa exemplos, ele propõe discursos, ele debate, né? Ele traz você a pensar. O que é isso na prática? Ele está usando a natureza do aluno para guiá-lo até a verdade. Essa analogia, ela resolve o problema, né? O professor, ele é uma causa real, né? Assim como o médico, né? Mas ele é uma causa subordinada. Vocês estão entendendo? Tá? Isso aqui é muito importante. Ele não cria a verdade, assim como o médico não causa a saúde. Ele coopera com o processo pelo qual a verdade é conhecida. Olha que coisa maravilhosa, cara. A primeira vez que eu li isso aqui foi até assim, emocionante pra mim, cara. Foi tocante, né, como eu disse. Porque isso é verdade, cara. Isso é verdade. Isso é verdade. Qualquer um que já esteve em sala de aula, observando o que acontece, né, com um bom professor, sabe que isso aqui é verdade. Tá? Então, o que é, então, ensinar? Né? Santo Tomás define que ensinar é conduzir alguém do conhecimento em potência ao conhecimento em ato. Olha isso, cara. Olha a simplicidade do que ele diz, né? E é exatamente isso, cara. Ou seja, ele define muito bem as coisas, né? É isso. Então, quando alguém te perguntar, o que é ensinar? Você fala, conduzir alguém do conhecimento em potência ao conhecimento em ato. Olha que interessante, né? O professor, ele faz isso guiando o aluno dos princípios, né, às conclusões, dos princípios às últimas causas, né, aos efeitos, né? Ele organiza o caminho racional pelo qual aquilo que está implícito nos primeiros princípios se torna explícito, entendeu? Então, é como se você desvelasse a realidade. E aqui entra um ponto fundamental. A certeza das ciências, né? Você chegar a uma conclusão e falar, caramba, isso daqui é verdade, né? Depende de quê? Dos princípios. Nós só conhecemos algo com certeza quando conseguimos reduzi-lo aos seus fundamentos, né? Então, ensinar, cara, não é esse negócio de enciclopedismo, de encher o aluno de texto, de encher o quadro, dividir em tópicos e falar que, porque tais características de tal coisa, 1, 2, 3, 4. Gente, isso não é ensinar. Ensinar não é informar. Inclusive, esse é um dos maiores defeitos remotos, né, da pedagogia moderna, porque tem vários defeitos antropológicos, né? Tem vários defeitos na raiz, que nós sabemos, mas um dos maiores defeitos lá na ponta da linha, que nós vemos hoje, é isso.
Muitos professores ficam levando curiosidadezinha toda hora pra sala, né? Querendo ser diferentões e tal. Cheio de informação aleatória, desordenada, que desvia o aluno das causas primeiras daquela ciência. Por causa de que motivo, né? Porque o professor acha que ensinar é passar informação. E não é, tá? Não existe essa visão quantitativa. Ensinar é estruturar o pensamento do outro, do aluno, de modo que ele enxergue as conexões necessárias e chegue às conclusões. Entendeu? Então, esse é o papel do mestre no ensinamento, tá certo? Então, São Tomás, ele hierarquiza, né? Ele organiza perfeitamente essa questão do ensino interior e exterior. Né? Não se nega que o mestre ensina. Pelo contrário, né? É de uma importância vital. Mas Deus é a causa principal. Porque ele que ilumina o intelecto e é a fonte da certeza. Porque de Deus, são de Deus os primeiros princípios. Entendeu? Você só consegue entender algo por causa de vários primeiros princípios que estão implícitos na sua razão. Algo, todo e parte, causa e efeito, essência, ente, substância, entendeu? Lugar, antes, depois. Tá entendendo? E isso aqui, claro, é permeado pelas categorias de Aristóteles, né? Inclusive, cara, nós não fizemos ainda, né, um episódio sobre as categorias, cara. Inacreditável isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá aí uma boa sugestão pro próximo episódio. Vou pensar nisso aí. Eu acho que vou botar mais pra frente as categorias, porque é muito importante esse assunto, né? Eu tava pensando em explorar as categorias mais no âmbito do órgão, né? Porque o órgão fica mais encadeado, né? Mas assim, não é obrigatório, mas é interessante tratar as categorias dentro do órgão, faz mais sentido. Então, o que acontece? O homem, ele vai ser a causa instrumental, tá? Ele não vai ser a causa eficiente do conhecimento. O homem ensina exteriormente, propondo os sinais e conduzindo o raciocínio. Então, olha que coisa linda, né? O homem, ele é a causa instrumental, né? E, assim, ele fala por fora, mas Deus ensina por dentro. Pode perceber, tudo que você aprendeu de mais profundo tem um quê de sobrenatural. As pessoas têm medo de falar isso, né? As pessoas, eu tinha até pouco tempo atrás, tinha medo de falar isso, cara. Mas tem um quê de sobrenatural. Você sente que aquilo ali não está somente no âmbito do intelecto, entendeu? Não é uma coisa somente de raciocínio. Não é algo que você pode simplesmente escrever ou explicar. Tem um quê de divino, certo? Porque o intelecto tem um quê de divino, tá certo? Então isso é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, cara. Que ciência insondável que é esse negócio, né? Que riqueza, tá? Mas aí, disso aqui tudo, que é maravilhoso, você pode se perguntar o seguinte: cara, alguém pode ser mestre de si mesmo? Isso é possível? E os autodidatas, né? Como é que funciona esse negócio? O que muda? Cara, se for para pensar, não muda muita coisa, segundo a visão de São Tomás, né? Nem segundo a visão de Santo Agostinho. Né? Porque, e São Tomás explica bem isso, ele não reduz muito a situação. No artigo 2, se eu não estou enganado, artigo 2 e 3, ele diz que alguém pode sim chegar ao conhecimento por si mesmo. E isso é óbvio, ninguém nega isso, né? Sem ensino exterior. Né? Isso acontece no caso da descoberta. Então, você pode estar ali investigando alguma coisa por conta própria e simplesmente você chega a uma verdade. Isso pode acontecer. Até o conceito de verdade para os gregos, que era aletheia, né? Aletheia, que é desvelar, né? Que lantanos, eu acho que é cobrir, né? E alantanos é descobrir. Então, a descoberta, aletheia, é isso. É você tirar o véu de cima. Você pode fazer isso. Né? E isso é conhecer a verdade. Perfeito? Mas isso não significa que essa pessoa seja mestre de si mesma no sentido próprio, no sentido principal. Né? Para ser mestre, é necessário possuir a ciência de modo pleno e ser capaz de causá-la perfeitamente em outro. Entendeu? Então, assim, quem aprende sozinho é causa de sua própria ciência apenas de modo parcial, né? Entendeu? Porque a parte interior, ela continua acontecendo.
ela continua acontecendo, tá? Não existe isso, você não consegue recortar a parte de Deus. Impossível. O princípio possibilitador do conhecimento é o Logos, né? Lembremos, né, dos ensinamentos do apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, que ele diz que nele tudo subsiste, né? Em Cristo tudo subsiste. Não há nada fora do Logos. Perfeito? E aí, cara, uma outra coisa interessante que vai ali mais pro final do De Magistro de Santo Tomás é essa questão da vida ativa e da vida contemplativa. Tem muito a ver com aquela questão do otium e nec otium, né, que deu origem às palavras ócio e negócio, né? Hoje, o ócio é visto como não fazer nada, né, no sentido de vagabundagem, né, de você assim, fazer nada, de não ser útil para ninguém, ficar sentado no sofá vendo Netflix. Não, isso não é ócio propriamente dito, tá? O sentido de otium era o tempo que os alunos tinham nas escolas, né? Na sala de aula com seus mestres, né? Que não existia bem sala de aula, mas naqueles centros onde havia a educação clássica que nós recebemos, né? Isso era chamado de scholé, né? Ou otium, né? Scholé é a palavra grega que virou otium em latim, né? E aí nec otium virou não ócio em latim, né? Que significa que vai dar origem a negócio. E hoje está ao contrário, né? Negócio está acima de ócio, né? Quando na verdade a gente faz os negócios, a gente trabalha, empreende, né? Ganha nosso salário para ter ócio. Então, a gente pode separar essas duas coisas em vida ativa e vida contemplativa. A vida ativa, ela é uma vida mais voltada à ação, ela é uma vida mais rasteira, ela é mais ocupada das necessidades servis, necessidades do corpo, os deveres mais assim, do dia a dia, do cotidiano, de subsistência, deveres relacionais e tal. Essa é a vida ativa, né? Que é a vida que está mais relacionada com as artes servis, né? Que você que está ouvindo esse podcast aqui já deve saber de cabo a rabo, né? Que eu já falei isso várias vezes aqui ao longo dos nossos episódios. E aí, cara, o ensino, ele participa de quê? Né? Porque quem é o quê? Quem é ativo, quem é contemplativo na questão do ensino? O ensino, ele participa das duas coisas. Porque ele nasce da contemplação, porque ele envolve a verdade, né? Mas ele se realiza na ação, porque se dirige a outro. Então, ensinar, o ato ali do mestre, né, para ser mais claro, o professor, o ato de ensinar, ele pertence mais à vida ativa. Porque é um discurso, né, você está guiando outra pessoa, sabe, se mexendo, né, falando, conversando, abraçando, mostrando coisas e não sei o quê. Isso é vida ativa. Embora tenha um elemento contemplativo, porque o mestre está falando de coisas intelectuais. Está usando a razão para guiar outra razão. Está usando a alma dele para guiar outra alma. Né? Então o ensino, ele é uma ponte da verdade contemplada pelo mestre para o bem do aluno, né? Para que o aluno contemple também. Né? E, cara, isso tem um confronto absurdo, né, com a educação moderna. Né? Hoje, tu vai ver que o professor é um mero facilitador, né? Que, sabe, tipo assim, que o aluno é o centro, né? Cara, que loucura isso. Isso tem como é que eu vou dizer? Tem efeitos bizarros de longo prazo, né? Isso inverte totalmente a hierarquia dos valores, né? Isso prejudica muito. Tirando, assim, relativismo, né? Porque, cara, imagina, né? Você ser professor de uma disciplina como filosofia, que é a busca do saber, é o amor à verdade, amor ao saber, e você ser relativista, cara. Cara, que coisa... Isso é quase uma piada, né? Que coisa ridícula, cara. Professor de filosofia é relativista. A sua ciência nasceu com a busca pela verdade e você é relativista. Olha que loucura, né? Olha o que se transformou a nossa educação, né? Então, assim, sem princípios certos, claramente não vai ter ciência verdadeira. Você vê essas pessoas. Elas não têm ciência, elas realmente não conhecem nada, elas só sabem falar de coisas amplas, né? Então,
Não existe esse negócio de autonomia absoluta do aluno, que o aluno é o centro, né? E, assim, fora a exclusão de Deus, né? Então, até em meios cristãos não se fala disso. Quanto mais em meios seculares. Então, isso aí tá longe, né? Quando, na verdade, Deus é o princípio possibilitador do entendimento, tá? É o princípio possibilitador da razão, perfeito? Então, assim, nós estamos muito longe dessas coisas, né? Então, hoje tem uma visão mais materialista, mais técnica, né? Coisa bizarra, cara. É muito triste o que tem acontecido. Mas Deus é o centro. Sempre, sempre, né? E Tomás de Aquino tem muito a nos ensinar. É uma bênção ler essa obra. E é uma coisa engraçada, né? Porque, dada essa nobreza, você vê aqui que durante tudo que eu falei, cara, tem uma nobreza, né, cara? Tem uma... Você guiar a alma de alguém ao conhecimento da verdade. Então, assim, ensinar não é apenas uma função técnica. Não tem como você chegar e falar assim, olha, meu filho, você vai fazer pedagogia e você vai virar professor. Cara, isso é de uma irresponsabilidade tremenda, né? Faça pedagogia, curse essas coisas, né? Mas fique imune a ideologias e foque na sua vocação, no seu chamado. Porque, no fim das contas, o professor, ele é um mensageiro de Deus. Porque já que você está cooperando com a natureza humana, de conhecer a verdade, Deus é esse princípio, você tá empurrando pro gol pro aluno conhecer a verdade. Tá certo? Então, o professor, ele coopera com Deus no ato de ensinar. Coopera com Deus. E isso exige muita humildade, né? Você tem que reconhecer que a verdade não vem de você. Você não é a palavra última, é Deus. Exige responsabilidade, né? Você saber que você está participando de algo seríssimo. Uma palavra errada, uma pisada fora do quadrado, você desvia uma alma, causa distorções. Então o ensino, ele é uma profissão, ao contrário do que muitos imaginam, é uma profissão de muito risco. E quem corre o risco é o aluno. Então uma distorçãozinha pode causar, como dizia Santo Tomás, né, um erro pequeno no início torna-se grande no final. Tá certo? Então exige muita caridade. Ensinar, no fim das contas, pessoal, é servir ao outro, né? É caridade. É amor à vocação e amor a Deus. Então, a resposta que Santo Tomás tem para nos dar a respeito do ensino é equilibrada, né? Como tudo que ele faz, né? Discípulo de Aristóteles que é, e profunda, né? Deus, em suma, né? Deus ensina principalmente, essencialmente, porque Deus vai iluminar interiormente. Então, a pessoa pode ouvir, cara. Você pode argumentar infinitamente com a pessoa. É igual ateu, né? Você argumenta 1 milhão de coisas com ateu, com a existência de Deus. Você prova pra ele igual A mais B igual a B mais A, 2 mais 2 igual a 4. Ele não aceita. Por quê? Porque Deus não é o Senhor do coração dele. Então o princípio possibilitador do conhecimento não está ali. Vocês estão entendendo? Por isso o lema credo ut intelligam. Crer para inteligir. Creia para entender. Tá? Então o homem ensina verdadeiramente porque conduz exteriormente, mas Deus que ensina interiormente. E é isso que acontece em toda verdadeira aula, né? E medite sobre isso. Você que é professor e aluno e que pensa sobre o assunto, você que é pai, você que é mãe, filho, filha, uma aula é um encontro entre a ação de Deus e a mediação humana, tá? Toda verdadeira aula é como se fosse um milagre discreto, tá? É Deus a todo tempo iluminando a sua razão, possibilitando a sua razão por dentro, e um homem servindo você por fora. Entendeu? Então, eu espero que esse assunto, cara, permeie a sua mente, que você se apaixone por esse assunto e estude-o profundamente, porque é uma coisa que é necessária hoje. Muito tem se falado sobre educação clássica, sobre filosofia clássica, sobre literatura. Eu sou uma dessas pessoas, mas eu sempre quis trazer uma visão mais profunda e de mais responsabilidade e realidade para essas coisas. Porque eu percebi que estava sendo banalizado também com as coisas mais nobres, né? Estavam tornando isso banal. Mas existe uma responsabilidade muito grande aqui, e é uma responsabilidade diante de Deus, dos mestres para com Deus, e de honestidade dos alunos também para com Deus. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio.
Então, acompanhe o nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente está lançando também automaticamente nossos podcasts no YouTube. E, então, assim, ouçam por lá, deixem seus comentários, suas sugestões. E espero vocês no próximo episódio. Deus abençoe vocês. Valeu!